Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, queridos. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra, já partindo para a semana que vem, porque nós estamos entrando aí, queridos, na semana de Páscoa. Nós estamos entrando na semana de Pessa. Amém? E Páscoa, ela traz muitas mensagens. Não é apenas a ressurreição do Cordeiro, não é apenas a passagem, a libertação, mas Páscoa fala da graça de Deus. Quero gastar hoje a uma hora que eu tenho aí, um pouquinho menos de uma hora, 50 minutos de mensagem, para falar da superabundante graça de Deus. Amém? Esse é o tema da mensagem, a superabundante graça de Deus. Eu quero falar disso porque Páscoa, amados, Páscoa não é apenas o que Cristo morreu. Cristo morreu por causa da graça. Cristo ressuscitou por causa da graça. Amém? Cristo nasceu por causa da graça. Ou seja, a graça, ela é superabundante. E nós precisamos aprender a celebrar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, ao versículo de número 21. Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao versículo 21. Pai das luzes, bom é estarmos aqui, Senhor, reunidos em torno do Senhor, assim como foi ministrado no início desse culto, Pai. Não há outra razão para estarmos aqui a não ser o Senhor. Pai, nós não estamos aqui por obrigação, nós não estamos aqui por religião, nós estamos aqui porque amamos a Tua presença. Estamos aqui porque amamos Te ouvir, amamos sentir, amamos Te tocar, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus acessível a todos aqueles que Te buscam. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, mas principalmente de podermos desfrutar da Tua presença. E neste momento, Pai, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, as nossas vidas, o nosso espírito. Para isso, Senhor, eu peço ao Senhor aquilo que costumeiramente oro, Pai, quando vou ministrar, que o Senhor agora venha nos dar espírito de sabedoria e de revelação, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa mente seja aberta, que o nosso coração seja aberto, e que nós, Pai, aqui tenhamos os nossos pensamentos levados cativos à obediência de Cristo. Nós agora nos submetemos à Tua palavra, nos submetemos ao Teu querer e à Tua vontade, pedindo, Pai, ministra-nos, fale conosco, Senhor, nos direcione através da Tua palavra, através da revelação para as nossas vidas. É o que nós oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Romanos 5, do 12 ao 21. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso,
não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Amados, a palavra graça, ela precisa estar incutida dentro do nosso coração. Porque, amados, graça não é apenas uma mensagem. Muitos pensam que graça, ela é apenas uma mensagem. Não, a graça não é uma mensagem. A graça é um presente de Deus. Foi talvez o maior presente que Deus estabeleceu para a vida do ser humano, para a humanidade, desde tempos antigos até os dias de hoje e até as próximas gerações determinadas por Deus. Agora, amados, a graça, ela precisa ser compreendida. Amém? Por exemplo, Juninho, as duas imagens, por favor. Primeiro coloca para mim o termo carisma. Nós vamos encontrar no grego, quando lá no Novo Testamento nós encontramos o termo graça, nós vamos encontrar automaticamente o termo carisma. Carisma define-se da seguinte maneira: favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Ou seja, amados, segura essa imagem, deixe ela por gentileza. Aquilo que nós recebemos, a graça, ela não é meritória, amém? A única coisa que nós recebemos por mérito, querido, é galardão, não graça, amém? Amados, nem até mesmo as bênçãos, os benefícios da parte de Deus que recebemos, elas não procedem de meritocracia, elas não dependem do nosso mérito, elas dependem única e exclusivamente da graça de Deus, amém, queridos? Então é um favor sem qualquer mérito próprio, dom da graça divina, dom da fé, conhecimento, santidade e virtude. Agora, aqui na definição 4, economia da graça divina, pelo qual o perdão dos pecados e a salvação eterna é apontada aos pecadores em consideração aos méritos de Cristo, conquistados pela fé. Amém, amados? Amados, nós alcançamos a graça apenas através da fé. Sem fé é impossível entender graça. Sem fé é impossível receber graça. Sem fé é impossível viver a graça de Deus. Então, dentro do Novo Testamento, quando nós vamos falar de graça, nós estamos falando de algo que Cristo conquistou. A graça, o favor, a salvação que nós muitas vezes dizemos: olha, eu sou salvo em Cristo Jesus, olha, eu sou liberto em Cristo Jesus, olha, em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Isso não é mérito nosso,
Isso é mérito de Cristo, porque Ele conquistou esse mérito na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando em nosso lugar. Amém, queridos? Então, não fala de nós, a graça, ela não fala de nós, ela fala de Deus. É o favor de Deus para nós. Agora, amados, quando nós falamos de graça, muitas vezes nós pensamos que graça é uma coisa só do Novo Testamento. Muitos, por um entendimento equivocado em relação a isso, eles, não, porque agora nós somos salvos pela graça, não pela lei. Deixa eu falar para você, a lei nunca foi instituída para salvação. Você não vai encontrar nenhum texto bíblico falando que a lei ela foi estabelecida para gerar salvação. Porque o primeiro princípio de salvação é justificação. E o que é a justificação? É a isenção da culpa. E na verdade a lei ela não foi estabelecida para isentar o homem da culpa. Ao contrário, a lei ela foi estabelecida para mostrar ao homem, para mostrar à humanidade, mais especificamente ao povo de Israel, que era o povo eleito do Senhor. A lei ela foi estabelecida para mostrar o que era condenável aos olhos de Deus. E que se eles quisessem ser uma nação santa, uma nação diferente, eles precisavam observar a lei. Então a lei ela nunca foi estabelecida. Quando nós falamos da lei, nós estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. É aquilo que na teologia nós chamamos de Pentateuco e os judeus chamam de Torá, que é a lei. Então a lei ela nunca foi estabelecida para salvar. Agora nós vamos ver que alguns homens na Bíblia foram achados justos, como por exemplo Noé. Aliás, antes de Noé, como um homem chamado Enoque. Agora, como que Enoque alcançou justiça diante de Deus, se Cristo não havia ainda morrido? Como que ele foi justificado? Porque Enoque, como todos os homens, eram pecadores. Sendo nascido de homem e de mulher, querido, todo ser humano é pecador. Por isso que Cristo não era contado entre os pecadores, porque Jesus, ele não é filho, ele não é natureza humana. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora todo homem, nascido de homem e mulher, gerado de homem e mulher, é pecador. Enoque foi considerado também homem, mas a Bíblia fala que ele foi achado justo diante de Deus. E a Bíblia fala que Deus o tomara para ele. Enoque foi um dos homens que não conheceram a morte. Biblicamente, ele e Elias não conheceram a morte. Mas por que ele alcançou justiça? Por causa da graça. Sempre foi graça, querido. É isso que nós precisamos entender. Sempre foi a graça. Nunca, amados, nunca houve outro subterfúgio de justificação. Sempre foi graça. Mas quero fazer a citação de Noé principalmente. A Bíblia fala no capítulo 5 de Gênesis, que a terra estava toda corrompida. Os filhos dos homens, se relacionavam com os filhos de Deus e amados, isso daí é uma discussão, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero dizer para você que por causa disso, isso pegou mal aos olhos de Deus. E a Bíblia fala que Deus, ele chega a se arrepender de ter gerado, de ter formado a raça humana. Mas a Bíblia fala que Deus olha para um homem na terra, Noé. E por meio de Noé, Deus estabelece: não vou destruir o ser humano, vou recomeçar novamente. Mas por que Noé foi achado justo diante de Deus? Graça. Quando nós vamos ver lá em Gênesis 6, que fala que Noé encontrou graça aos olhos de Deus, nós vamos encontrar o termo, coloca para mim, por favor, a próxima imagem. Nós vamos encontrar o termo ren.
que é o termo hebraico para graça. Ren. Ren fala de favor, graça, charme, favor, graça, elegância, mas eu gosto aqui, aceitação. Aceitação. Então o que é graça? É ser aceito por Deus. Amém, queridos? E por que aceitos por Deus? Porque, amados, todos nós, de acordo com o texto que nós lemos, todos nós somos descendentes de Adão. E por causa disso, todos fomos feitos pecadores. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59,2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o homem ele estava totalmente longe de Deus. É impossível um homem viver, um ser humano viver no pecado e estar próximo de Deus. Porque Deus e pecado é uma combinação, assim como volante e álcool não serve, Deus e pecado também não serve, querido, não conjumina. A nossa religiosidade muitas vezes, não, porque Deus está comigo. Se você vive em pecado, Ele não está, querido, eu sinto em dizer para você. Porque o pecado, ele nos separa totalmente de Deus. A iniquidade, que é quando o pecado se torna normal, ele nos separa totalmente de Deus. Agora, a graça, assim como aconteceu com Noé, Noé também era contado entre os homens, e estava afastado de Deus. Mas Deus olha para Noé e o aceita. Ou seja, querido, a aceitação não é por algo que eu faço, é por aquilo que Cristo já fez. Por isso que a Bíblia vai tratar de eleição, porque é em Cristo que nós, os que recebemos, somos eleitos. Você, querido, não é salvo por aquilo que você faz. Ninguém pode ser salvo, ou ninguém pode ser liberto por uma obra específica do ser humano. Nós nos tornamos aceitáveis a Deus. Agora eu acho interessante, é a formação da palavra ren. A palavra ren é formada pela letra het e pela letra num. A letra het, pode perceber, ela tem essa primeira letra aqui, ela não parece uma porta. E é exatamente esse o conceito. E a letra num, ela traz o conceito de reino. Então o que é graça, querido? É a porta para o reino. O que é graça? É a porta que você passa para entrar no reino. Se você não encontrar a graça de Deus, você não vai encontrar o reino de Deus. É impossível entender o reino de Deus se não for por meio da graça de Deus. Então, graça é a aceitação, assim como Deus aceitou Noé. E não foi por causa das obras de Noé. Não foi por causa das obras, foi por causa da fé de Noé. Deus não aceitou Enoque porque Enoque fazia boas obras. Ele aceitou Enoque porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E andar com Deus é fé. Andar com Deus é fé, irmão. Até nos dias de hoje, andar com Deus é fé. Então, amados, graça e fé sempre foi o princípio. Então cuidado quando você lê, porque, né, e normalmente quem fala esses negócios aí, acho que o único livro da Bíblia que ele leu foi Gálatas, né? Só leu o livro de Gálatas, porque Paulo, amados, o problema dos Gálatas era exatamente esse, entender que a lei, e isso infelizmente foi incutido na mente deles, a ponto de Paulo chamar os Gálatas de insensato. Ele diz, ó insensatos Gálatas, quem vos ensinou a sair daquilo que vocês aprenderam? Havia um grupo judaico, né, o judaísmo, os judaizantes do evangelho, que entravam no evangelho, mas entendia que os gentios eram obrigados a obedecer às obras da lei, porque o sacrifício de Cristo, ele não foi eficiente, ele não é eficiente se você não guardar as obras da lei. E Paulo diz não.
E infelizmente na igreja da Galácia, algumas pessoas, algumas não, a igreja da Galácia, ela estava contaminada com isso, e estavam já até mesmo se permitindo circuncidar. E Paulo combate exatamente os judaizantes. Ele não está combatendo as festas bíblicas, ele não está combatendo a Torá em si, ele está combatendo aqueles que querem acoplar a obra de Cristo às questões da lei. E ninguém é justificado pela lei, querido, ninguém vai ser. A lei não foi estabelecida para justificar. Ela nunca foi estabelecida para justificar. Ela veio para trazer a evidência ao que era pecado. E Paulo deixa muito explícito isso em Romanos. Mas a igreja da Galácia, eles aceitavam a Cristo, mas começaram a permitir a circuncisão. E a questão da igreja da Galácia era a circuncisão. Porque de acordo com os judaizantes, sem circuncisão não há aliança. Tudo aquilo que eu quero acoplar, querido, a obra de Cristo na cruz, a Bíblia fala que tem que ser considerado maldito. Paulo disse isso aos Gálatas. Tem que ser considerado maldição. Não é nem heresia, é maldição. Porque a obra de Cristo foi suficiente na cruz para justificar eu e você de todas as nossas iniquidades. Levante a sua mão e diga: a obra de Cristo na cruz foi suficiente para me justificar diante de Deus. Amém, queridos? Agora essa justificação fez com que Deus nos aceitasse e nos adotasse como filhos. Amém, queridos? Nós nos tornamos tão aceitos, mas nós não fomos aceitos apenas como servos. Não, nós fomos aceitos como filhos. Por isso que você vai encontrar os termos bíblicos de filhos por adoção, porque nós recebemos, Deus nos recebeu, e isso é graça, querido. Não é mérito, é graça. Nunca se esqueça, não é mérito. Se alguém tem qualquer mérito na nossa vida, esse alguém tem que ser Cristo Jesus, porque por intermédio dele nós fomos aceitos por Deus. Então, graça fala de aceitação. Nós fomos aceitos, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. E isso é graça. Agora, amados, nós precisamos compreender a graça. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, no contexto do texto que nós lemos, diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Amados, a porta de acesso para a graça é a fé. A graça, de acordo com a carta do apóstolo Paulo a Tito, ela foi estendida a todos os homens, amém, queridos? Todos os homens podem alcançar a graça, porque ela está estabelecida. Ela está estabelecida. Todos os homens, toda a humanidade pode alcançar a graça. Mas a graça, ela só pode ser alcançada por meio da fé. E amados, fé você não tem, fé você recebe. Levante sua mãozinha e diga: eu não tenho fé. Diga: eu recebi a fé. A fé nós recebemos. Romanos 10:17, Paulo diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Por isso que a função da igreja é pregar o evangelho, porque a fé é resultado da pregação do evangelho. Amém ou não amém? A fé é resultado da pregação do evangelho. Então você não tem fé, você recebe fé, porque a fé não pode vir de você, porque todos nós somos maus. Eu já preguei sobre isso. A fé, ela é algo que nós recebemos do Espírito Santo quando o evangelho foi pregado a nós. Então nós recebemos uma porção de fé a ponto de crermos em Cristo, e esta fé em Cristo nos abre
as portas para a graça. Agora, a graça sempre foi aceita por fé. Enoque recebeu a graça por causa da fé. Noé recebeu a graça por causa da fé. E o que dizer então do nosso pai Abraão? O pai Abraão, e não estou falando do Fábio Magon, estou falando nem do Tiago. Cadê o Tiagão? Veio no culto hoje? Olha lá. O pai Abraão, ele alcançou a graça, Jorge, por meio da fé. Tudo é fé. Por isso a fé, ela é elementar para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar a graça. Amém, amados? Agora vamos lá, queridos, vamos discorrer aqui em Romanos 5, a partir do 12. O pecado e a condenação é o legado que recebemos de Adão. Amados, todos nós somos pecadores. Infelizmente, amados, essa verdade, ela tem ficado muito oculta, por causa do egocentrismo pregado pela globalização. Essa questão de nós, não porque eu posso, né? Hoje tem até a tal da teologia do coach. Não, porque você pode, porque você é, porque não, porque você pode tudo, porque você... Deixa eu falar para você, querido, o que a Bíblia diz a respeito de nós? Em 1 Timóteo, Paulo vai dizer: esta mensagem é digna de toda aceitação. Cristo morreu por todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Quem tem coragem de levantar as mãos e dizer: eu sou o pior? Esses somos nós. Amados, o que passar disso é graça. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Amados, nós somos os piores. O que passar disso é a graça. Então eu sou salvo pela graça, eu estou empregado pela graça, eu sou sustentado pela graça, eu estou vivo pela graça, amém, queridos? Eu acordo pela graça, eu respiro pela graça, tudo é graça, amém? Sempre foi a graça. Então nós precisamos entender isso. Esquece esse negócio, tudo bem, nada contra, amados, deixa eu falar para você, nada contra de ter ali as palestras motivacionais e tudo mais. Eu só não quero que você entenda que Deus te aceita porque você é bom, porque eu sou bom. Não, nós somos os piores. O que passar disso é graça. Eu sou o pior. O que passar disso é graça. Eu sou o pior, mas pela graça eu prego, pela graça eu vivo, pela graça eu sou santificado, pela graça nós somos salvos, pela graça, pela graça, pela graça. Sempre foi a graça. Nunca tire a graça da sua vida. Não exclua a graça de Deus. Esse humanismo tem excluído a graça de Deus do Evangelho. Um Evangelho que você pode conquistar, você pode fazer, você pode ir além, você pode... Deixa eu falar para você, eu não posso, é Deus que me leva. E se é Deus que me leva, não sou eu, é a graça. É a graça. É a graça. Por isso, amados, Paulo vai dizer que nós estamos firmados nessa confiança, na graça. A minha fé precisa estar fundamentada na graça. A minha vida precisa estar fundamentada na graça. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com a graça. É algo que eu nunca mereci, mas Ele me conduz. Amados, já parou para pensar que você chegou até aqui? Não foi por seus méritos. Não foi porque você trabalhou. Não foi porque você... Amado, se você trabalhou, foi por causa da graça. Se você caiu e se levantou, foi por causa da graça. Amém ou não amém? Amado, se aconteceu isso e agora você está num patamar, foi a graça. Se você hoje tem a profissão, foi a graça. Se você hoje... é graça. Se você tem uma... é a graça, a graça, a graça, a graça. Não é meritocracia. Não somos nós que merecemos. É a graça. A graça de Deus nos alcança diariamente. Por quê? Porque a graça de Deus
é regada da misericórdia, e a misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim. Renova-se a cada manhã, renova-se a cada manhã, renova-se a cada manhã. Aleluia. Então o pecado, querido, ele foi legado, é uma herança que recebemos. Um homem pecou, como consequência, todos pecaram. Ah não, pastor, eu não tenho pecado, eu vou para o céu, porque eu não fumo, não bebo, não falo mal de ninguém. Mentira, irmão, esse negócio de falar mal de ninguém é a pior mentira que nós já existimos. Eu vou para o céu porque... Não, querido, você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. E esse pecado é a consequência do que aconteceu no Éden. Um pecou, como consequência todos pecaram. Então significa que eu preciso chegar à compreensão que eu não sou nada. Eu não sou nada. Nós não somos absolutamente nada. Eu preciso que você compreenda de uma vez por todas, que por mais que a humanização do século 21 diga para você, você é, você pode, você faz, não, você precisa entender, eu não sou, eu não posso, eu não sou nada. Porque é só assim que nós vamos compreender a graça de Deus. É só assim que vamos conhecer e viver a graça de Deus. A graça é superabundante. Aliás, antes disso, perdão, pulei aqui um tópico. A graça é superior às nossas transgressões. Deixa eu falar para você, querido, a graça está acima dos seus pecados. Bate no ombro que está do seu irmão para ele acordar e fala para ele assim, irmão, a graça de Deus está acima dos seus pecados. Olha o que Paulo diz no versículo 15 ao 19. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado. Amados, eu ministrei aqui já, mas eu quero mudar aqui. Deixa eu falar para você, não compare a graça de Deus com os pecados que você comete, ou que você vê alguém cometer, ou que você entende que existe. A graça é superior. Deixa eu falar, por isso que Deus ele não olha para nós pelos nossos pecados, Ele olha para nós através da graça. Porque se Deus, Rodrigo, olhasse para mim, para nós, pelos meus pecados, nós estávamos na água, nem vivo nós estávamos, irmão. Entendeu? Nós não estaríamos vivos se os nossos fossem superiores à graça. Não, a graça é maior. Eu quero declarar algo sobre você. Não importa o pecado que você cometeu, a graça é maior. Não importa quais foram os pecados das suas gerações anteriores, a graça é superior. A graça está acima. Agora, muito mais do que a graça estar acima, querido, a graça, ela é superabundante. Como superabundante? Para você entender. Talvez você já tenha brincado com esse copo com um copo d'água. Alguém, quando criança, já brincou. Até mesmo quando a gente está lavando louça, a gente brinca, né? A gente fica pensando na morte da bezerra e a gente deixa... O que é graça superabundante? Imagine que esse aqui somos nós. O copo somos nós. O pecado ele é abundante. O que é abundante? Ele vai até a boca. Mas e a graça? A graça superabundante, ela vai além. E por que a graça é superabundante? Porque a graça encobre os nossos pecados. Quem está entendendo? Eu poderia ter pego uma bacia para fazer aqui, mas ia fazer muita anarquia. Superabundante.
é aquilo que transborda. E aquilo que transborda encobre as nossas vidas. Amém, queridos? Imagina que esse é você. Quando a graça de Deus é derramada sobre nós, ela não abunda apenas, ela não fica no limite, porque a graça não tem limite. Amados, a graça de Deus, Ele nos aceita todos os dias. Nós nos tornamos aceitáveis a Ele. E essa aceitação não é simplesmente, eu te aceito, vem aqui morar na minha casa, vem aqui fazer... Não. Essa graça, ela é tão abundante, que quando ela é derramada sobre nós, ela transborda. E quando transborda, ela não transborda só para um lado, ela transborda completamente, a ponto de encobrir todos os meus pecados. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Miqueias. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem é, pois, comparável a ti, ó El, Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o seu amor. Amados, Deus não tem prazer em mostrar a sua ira, Deus tem prazer de mostrar o seu amor. Agora, Ele nos perdoou a tal forma, querido, Ele nos perdoou de tal forma a ponto de se esquecer dos nossos pecados. Amados, às vezes a gente fica se martirizando, fica, porque eu pequei. Amados, se Deus que é Deus não se lembra dos seus pecados, por que você fica se martirizando? Por que o pecado, mesmo depois de perdoado, ele fica te consumindo? Amados, você precisa sentir a graça de Deus, e por causa dessa graça você precisa se sentir perdoado. Deus já perdoou as suas transgressões. Agora você não pode confundir perdão com colheita. Deus, Ele perdoou os seus pecados, mas as colheitas dos seus atos são inevitáveis. Amém ou não amém? As colheitas dos nossos pecados e das nossas transgressões são inevitáveis. Não tem como evitá-los. Deus, Ele não te isenta da colheita, até porque Ele não te isentou do plantio. Ele te deu livre agência para você plantar, para você viver da maneira que você quiser. Mas automaticamente você vai precisar colher o que você plantou. Agora, o perdão de Deus está falando de isenção, justificação. Ele não se lembra mais das suas transgressões. Não deixe mais o pecado consumir a tua vida. Não deixe mais o sentimento de culpa, porque é isso que acontece. O pecado, ele traz duas consequências. Primeiro, o sentimento de culpa. E segundo, medo. Muitas vezes você vive se sentindo culpado. Porque nossa, eu errei tanto. Amados, você errou. Deus já esqueceu dos seus erros. Ele, diante de Deus, já está apagado os seus erros. Amém ou não amém? Se alguém falar isso para mim, eu já dou um chute na cadeira para trás, já saio rodopiando, falando glória em língua estranha. Porque os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. É graça, não é porque você merece, é graça. Não é porque você sofreu muito, é graça. Graça. Agora, não fique remoendo pecados passados. Bate no ombro, Deus está falando com pessoas aqui, não tem nada a ver com a mensagem. Deus está falando com pessoas, bate no ombrinho dele assim, com toda delicadeza e carinho. Fala para ela assim, os seus pecados foram perdoados, irmão. Fale, pare de remoer pecados antigos.
Pare de remoer pecados antigos. Ai, porque sabe, eu errei tanto na vida, tanto. Deus sabe, querido. E não importa o que você fez, a graça superabundou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela vai além do seu pecado. Deixa eu falar para você, a graça vai além de você mesmo, amados, amém? A graça, ela é transbordante, a graça, ela é abundante. Não, a graça, ela é superabundante. Ela é superabundante. Então não importa qual é o teu passado, Deus não está preocupado com o teu passado. O teu passado, Ele lançou no mar do esquecimento, conforme a Bíblia diz. O que importa é o que a graça te fez, no que a graça te transformou. E na graça, a graça te transformou em raça eleita, em sacerdócio real, em nação santa, em propriedade exclusiva. Não potencialize o pecado, valorize a graça. A graça está acima dos nossos pecados. Aleluia. Por que Paulo declara que a graça é superabundante? Eu vou dar alguns motivos para você. Vamos passear pela Bíblia? Bem rapidinho. Por que a graça é superabundante? Por que a graça ultrapassa os limites da minha própria vida? Primeiro, porque a graça foi estabelecida na eternidade. Amados, antes que o homem existisse, antes que o pecado existisse, antes que o mundo existisse, a graça já existia. Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque Ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Por que desde os tempos eternos? Em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, a graça existe antes da fundação do mundo. Na sua onisciência e na sua presciência. Porque Deus sabe de todas as coisas e sabe antes que aconteça. Ele já havia determinado a sua graça. Então por que a graça é superabundante? Porque ela não é de quando o mundo foi formado, ela é antes da formação do mundo. E que nesses dias, esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe luz à vida, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Sabe por que a graça é superabundante? Porque ela nasceu antes de você, irmão. Sabe por que a graça? Porque ela é antes de você. Ela é antes que o homem existisse, ela é antes que o mundo existisse. A graça já foi estabelecida. Sabe por que a graça é superabundante? Porque pela graça Ele nos justificou e nos trouxe paz. Amados, não que houvesse guerra com Deus, entre Deus e nós, não é guerra. Mas havia um escrito de dívida contra nós. Porque todos nós fomos achados culpados diante de Deus. Mas por causa da graça, Ele nos isentou da culpa. Você não é mais culpado, querido. Amados, eu não estou querendo dizer com isso aqui para você começar a colocar a culpa nos outros, hein? Estou assim por causa da minha esposa, estou assim por causa do meu marido, estou assim por causa da minha mãe, do meu pai, estou assim porque... Não, você está assim porque você é ruim mesmo. O que eu estou dizendo para você é que diante de Deus, as nossas culpas não falam mais, porque o que fala diante de Deus não são as nossas culpas, é o sangue de Cristo.
O que fala diante de Deus não são as suas culpas, querido, é o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro está acima das nossas culpas, porque por causa deste sangue nós fomos justificados, nós fomos liberados de toda condenação e de toda culpa. Romanos 3,24, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, a salvação que há em Cristo Jesus. Você foi liberado do pecado, querido, você foi isento da culpa. Por que a graça é superabundante? Porque pela graça Ele nos perdoou, amém, queridos? Bate no ombro do seu irmão e fala: você já está perdoado, irmão. Amém, você já foi perdoado, você já foi perdoado. Efésios 1, versos 7 e 8, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Amados, por causa da graça, Ele perdoou os nossos pecados, Ele perdoou as nossas transgressões. Pastor, mas e os pecados que eu vou cometer ainda? Já está perdoado, basta confessá-los. Não é porque Cristo perdoou que você não tem que confessar. O princípio do perdão é a confissão, querido. Então confesse os seus pecados diante de Deus. Por que a graça é superabundante? Porque a graça é a demonstração do amor de Deus por nós. Amados, você não alcançou a graça porque você é bom. Você não alcançou a graça porque você sabe fazer tricô. Você não alcançou a graça porque você é músico. Você não alcançou a graça porque você é pregador. Não, você alcançou a graça porque Ele te ama. Nós alcançamos a graça porque Ele nos ama. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Por isso, amados, rico não é quem tem muito dinheiro, rico é quem entende a graça. Quem aqui entendeu a graça? Fala para ele: você é rico, irmão. Porque as riquezas desse mundo, a traça corrói, a ferrugem corrói, os ladrões arrombam roupa. Se eu fosse Jesus, eu falava ainda pior: os parentes brigam por causa dela. Mas a graça ninguém rouba, e a graça me conduz à vida eterna. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa. Ele morreu por nossa causa. Ele enfrentou a cruz por nossa causa. Ele verteu sangue por nossa causa. Ele apresentou o sangue diante de Deus por nossa causa. Ele ressuscitou por nossa causa. Ele voltará por nossa causa. Ele governará o mundo por nossa causa. Porque nós merecemos? Não, graça, 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 graça. Porque a graça é superabundante? Porque a graça satisfaz todas as nossas necessidades. Amados, tudo que você precisa está na graça de Deus. Amém? Tudo que você precisa está na graça de Deus. Se você entender a graça de Deus, você vai ser suprido de tudo. 2 Coríntios 9:8 diz: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então não peça mais bênçãos para o Senhor. Fala: Senhor, acrescente a sua graça. Acrescente a sua graça. Por quê? O próximo tópico. Porque a graça é suficiente para nós, mesmo em meio às nossas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Entretanto ele me declarou: a minha graça
te é suficiente. Eu amei essa versão. Levante a sua mão e diga: Senhor, a sua graça me é suficiente. Amados, se você tem a graça, você não precisa de mais nada. Se você foi alcançado pela graça de Deus, você não precisa de mais nada. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Então a graça é suficiente. Pastor, eu preciso... Não, você precisa da graça. Você precisa única e exclusivamente da graça de Deus. Porque se eu entender e se eu viver a graça de Deus, tudo me será acrescentado. Tudo, eu disse tudo me será acrescentado. Aleluia. Por que a graça é superabundante? Porque a graça nos transforma em herdeiros e nos dá a esperança da vida eterna. Nada nesse mundo nos dá a esperança da vida eterna, a não ser a graça de Deus. Tito 3, verso 4 ao 7 diz: contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em herdeiros. Fala para o seu irmão, fala: você não é mais servo. Fala, porque servo recebe salário. Fala, você é herdeiro. Ele nos transformou em herdeiros. Amados, Ele não tem um salário, Ele não tem uma recompensa para você, Ele tem uma herança para você, Ele tem uma herança para nós. Nós fomos transformados em herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Além de ser herdeiro, ainda tenho a esperança: eu não vou morrer eternamente, como o evangelista Diego pregou quinta-feira. Eu não vou morrer eternamente, eu não vou morrer eternamente, porque aquele que crê nele ainda vive, não morrerá eternamente, não morrerá eternamente. Ao contrário, nós temos a esperança da vida eterna. Nós viveremos com Ele, por Ele, para sempre, por toda a eternidade. Aleluia! 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 Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, querido, preste atenção. Chegue de ser consumido pelo pecado. Comece a celebrar a graça de Deus. Comece a celebrar a graça de Deus, que está acima, que está além, que transborda, que se sobressai acima das nossas transgressões, acima dos nossos pecados. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado a morte, assim por causa de Cristo nós temos vida. Levante sua mão e diga: por causa de Cristo eu recebi vida. Diga: por causa de Cristo eu estou vivo. Por Cristo eu vivo. Diga: por Cristo eu vivo. Aleluia. Somente você que vive por Cristo, e coloque de pé em nome de Jesus.